Você já sentiu um arrepio tão forte que pareceu arrancar o ar dos seus pulmões? Foi exatamente o que aconteceu comigo aquela noite. Foi aí que comecei a acreditar que algo além dos nossos olhos nos observa enquanto estamos em lugares que não devemos. Eu estava filmando uma série de lugares abandonados e eu aceitei passar uma noite dentro de um chalé a convite de um amigo. Porém, esse amigo não estava lá. Mesmo assim, cheguei por volta das 20 horas, já com uma câmera na mão e filmando, pronto para qualquer coisa. A iluminação da fachada era pouca, pois o sol já se punha. Haviam portas caídas, respingos de umidade correndo por todas as paredes do chalé. Lá dentro, um ar de peso, um silêncio que parecia engolir o som de passos. Não escutava nem a minha própria respiração. Então, por volta das 23 horas, quando já estava indo para dormir, sentia a temperatura despencar. Tinha mantido um termômetro portátil comigo e resolvi ligar. Fui lá fora e estava cerca de 25 graus, mas dentro marcava 10 graus Celsius. Algo inexplicável entrando na noite quente. Um arrepio passou da minha nuca até os dedos dos pés, como se tivesse alguém me observando ali. E então senti uma mão gelada passando em minhas costas. Eu virei, mas não tinha nada, então ignorei e fui dormir. Antes de dormir, resolvi continuar filmando. Estava filmando o corredor principal e algo me fez parar. No áudio do vídeo, que até então captava apenas meu silêncio respirando, ouvi um sussurro muito abafado. Era quase inaudível, mais distinto. Me ajude. Respirando em uma voz tênue, uma espécie de súplica, uma expectativa de que alguém me ajudasse. Voltei a ouvir em câmera lenta, para ter certeza daquilo. Como um replay mental instantâneo, eu percebi que de fato isso ouvi ocorrer. Me ajude. A cena congelou em meu sangue. Algo estava pedindo ajuda para mim, mas não havia ninguém ali. Decidi subir ao andar superior. Mesmo cada degrau que eu tocasse e que rangia me deixava com medo. Aquele nível eu já estava com muito medo. Tinha janelas quebradas, perto do rio, perto da cabana. Parecia que aquela casa servia de depósito. E a noite estava tão silenciosa que só ouvia apenas a água do rio escorrendo e batendo nas pedras. Subindo, então, eu senti um peso atrás de mim, como se estivesse sendo observado. Novamente, me virei e só vi escuridão, embora eu sentisse um olhar fixo atravessando a minha pele. Foi então que o vídeo capturou algo, um reflexo trêmulo perto do vidro da janela. Eu olhei, estranhei, precisei coisas na minha cabeça. Mas quando olhei direito, a silhueta de uma mulher, cabelos longos e simples. De repente, pareceu que ela estava parada ali por um instante, me olhando enquanto eu verificava as filmagens, olhando diretamente para mim. Meu celular continuava gravando, minha voz inteira dizendo: saia, saia, saia. E o vulto vindo para cima. Um suspiro quase humano. Eu tive certeza de ter escutado. De repente, desapareceu num flash luminoso tão rápido que parecia que atravessou a parede. O que eu estranhei, porque até então era um vulto. E de repente eu vi um flash. Instintivamente corri a escada abaixo e o meu coração parecia querer pular do peito. Mas o mais estranho aconteceu bem depois. Ao revisar a gravação original, o arquivo bruto não tinha cortes. Lá estava tudo intacto. O reflexo nítido de um vulto feminino sussurrando bem distante. E depois aquele flash. Uma imagem se mostrou como se alguém estivesse desligando a energia ou ligando de repente. Nenhum membro da minha família ou um amigo estava ali comigo. Sequer havia tentado trazer
uma lanterna ou algo assim. Eu não havia me preparado muito bem para aquilo. Nada explicava o que eu vi. Então saí do chalé, atropelando minhas palavras. Nem conseguia falar direito. Ainda tentando se esconder daquilo, não sabendo se era real. Quando mostrei a filmagem para outros moradores da região, alguns disseram que às vezes veem luzes aladas, orbes, e outros relatam ouvir vozes sussurrando pedindo ajuda. Aquela noite virou notícia no meu canal, mas o impacto foi mais profundo. Desde então, sinto que aquele chalé abandonado não é apenas um chalé, lá abriga algo preso. Um eco, um fragmento de vida que não conseguiu partir. E toda vez que revejo a gravação, sinto que ela chama por mim. Não sei se era um espírito ou uma memória aprisionada entre as paredes, mas acredito que era de fato alguém que havia morrido no local. E no arrepio que sinto cada vez que as luzes se apagam, não podem me explicar o que senti aquela noite. Eu sinto medo até hoje.